Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje nós vamos responder alguns comentários que foram postados nas últimas semanas aqui no canal, principalmente relativos ao vídeo sobre psicanálise e ciência e ao vídeo sobre o socialismo panaceia, algo que Karl Marx nunca prometeu. Mas há comentários também de vídeos mais antigos e há, claro, sempre os comentários sem noção. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, aquele recado rápido, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste vídeo, lá você pode ver a grade curricular e compreender qual que é o nosso objetivo. Tá? É um curso com mais de 14 horas de duração que vai te fornecer uma introdução geral à filosofia e com um diferencial que vai preparar você para ler os textos escritos pelos próprios filósofos, que isso que é o mais importante, o contato direto com os filósofos. Mais informações no link que está na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso faz um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. É um recorte não muito comum que você vai ter dificuldade para encontrar em língua portuguesa, por isso que praticamente todas as minhas fontes para esse curso são ou em alemão ou em inglês. Para mais informações, acesse o link que também está na descrição deste episódio e lá você pode ver a nossa grade curricular. Voltemos então ao nosso tema, respondendo a comentários. Vamos ver aqui o primeiro comentário. Véi, você precisa ser mais pedagogo. Vídeos de mais de 5 minutos não rolam. Eu vejo, quem sabe pensar vê. Sabe o que isso significa? Porta nenhuma. Sejamos pedagogos. Viva a ciência da pedagogia. Ok, viva a ciência da pedagogia. E é muito bom que o comentário foi do Anderson, é muito bom que você assista aos vídeos, né? Que você seja parte desse público-alvo do Filosofia Vermelha, que é esse público que consegue assistir mais que 5 minutos. A questão é, eu não vou fazer vídeo de 5 minutos, tá? Eu não vou me render à geração TikTok. Filosofia não funciona assim. Isso talvez pode funcionar para outras áreas do conhecimento, não quero entrar nessa discussão, mas para a filosofia, não. E eu não quero fazer filosofia para quem não gosta de filosofia, para quem já não tem os pré-requisitos para fazer filosofia. Eu faço vídeos longos e às vezes eu tento fazer vídeo pequeno, tá? Não vou mentir não, eu tento fazer. Às vezes eu comento com a minha esposa, não, hoje o vídeo vai ser rápido. Aí quando eu vejo, ficou meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Porque não dá para fazer filosofia de fato em menos tempo que isso. A gente já faz, de certo modo, um sacrifício através desse canal no YouTube, né, que é tentar trazer a filosofia nesse tipo de formato. Agora, em 5 minutos, geração TikTok, não dá. Quem acompanha, por exemplo, o meu Instagram, percebe que eu não sou desses perfis que ficam fazendo um monte de vídeo curtinho, seja vídeo mesmo, então seja aquelas postagens que você vai passando para o lado, tem aqui um monte de frase curta, sabe? Eu não faço isso porque eu acho que filosofia não se faz dessa forma. Eu até posso fazer um resumo que eu vou entender. Agora, o que o público vai entender, isso é outra coisa. E minha preocupação é essa. O que o público vai entender? Filosofia você não faz assim. Eu concordo com Nietzsche, quando Nietzsche diz que nós perdemos uma capacidade que as vacas ainda mantêm, que é de ruminar. No último episódio, lá publicado no podcast, sobre ler os clássicos, eu falei sobre isso. Essa ideia de que as vacas ruminam, isso é, elas mastigam, engolem, depois a comida volta, elas mastigam de novo, e Nietzsche fala, olha, a gente perdeu essa habilidade, essa capacidade, e filosofia se faz assim, filosofia se faz ruminando, filosofia se faz com calma. Então o público-alvo daqui do canal é pessoas como você, Anderson, que tem paciência e que assistem os vídeos. Eu sei que a fórmula para crescer canal, essas coisas, é fazer vídeo com mais frequência, fazer vídeo curtinho. Agora, qual o preço a se pagar por isso? Para mim não interessa crescer de qualquer maneira, sabe? Eu cresço devagar, meu canal cresce menos que vários outros canais e o que importa? Para mim pouco importa. Eu acho que a gente está no momento que eu gravo esse vídeo, está com um pouquinho mais de 80 mil inscritos, mas tem canal que é maior que o meu, mas você vai ver a média de visualizações por vídeos, é uma média muito menor. Para mim importa mais a gente crescer a nossa comunidade de maneira consistente e com pessoas que de fato queiram fazer filosofia, que queiram pensar com calma. Filosofia se faz assim,
com calma. Não é no estilo da geração TikTok. Aqui não é fast food de conhecimento. Tá? Então eu não me rendo a essa lógica de fast food de conhecimento. O máximo que eu consigo fazer é o que a gente já está fazendo aqui no canal. Agora, fazer mais rápido que isso, Anderson, viva a ciência da pedagogia, mas se pedagogia for interferir na forma como se faz filosofia, então eu sinto muito para a pedagogia e sinto muito para a geração TikTok. Ela nunca vai ser capaz de fazer filosofia. Próximo comentário. Concordo até o ponto sobre os revolucionários. Imagina se os revolucionários de outrora, União Soviética, China, não pensassem na revolução. Eu acho que isso apareceu no vídeo sobre socialismo panaceia. Em momento algum eu disse que os revolucionários não devem pensar na revolução. Eu nunca afirmei isso. Eu não afirmei isso porque eu não penso isso. Eu nunca pensei. É uma coisa até muito estranha. Então, eu acho que foi uma incompreensão em relação ao que eu disse, né? Essa coisa do socialismo panaceia, que é achar que o socialismo é aquela coisa que vai curar todos os males da humanidade. Foi unicamente isso que eu disse. Agora, em momento algum eu falei que os revolucionários não devem pensar na revolução. Próximo comentário. Traduz para mim, então, Marx é ateu? Eu não me lembro em qual vídeo esse comentário foi feito, mas sim, Marx é ateu. Marx não acreditava em Deus, isso é muito claro em seus textos. Próximo comentário. Deus criou os animais, então a galinha e o dinossauro vêm primeiro que o ovo. Sempre aparece esse tipo de comentário. Acho que tem um vídeo aqui no canal que eu fiz essa pergunta, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo. Enfim, e até hoje tem meses já, ou talvez anos, nem me lembro, mas continua aparecendo esses comentários, né? Então tá lá, tá registrado o seu comentário, Tânia. Próximo comentário. Faz um vídeo respondendo esses comentários. Atendido. Então estamos aqui fazendo vídeo respondendo a vários comentários, né? Próximo comentário, um comentário maior no vídeo sobre psicanálise e ciência. Vamos lá. Olá, camarada, tento usar uma explicação bem simplória. Na minha conclusão, a ciência busca explicar o como determinado fenômeno ocorre, enquanto a filosofia busca um porquê. Então, vamos lá. A ciência explica como, a filosofia porquê. Parto do princípio de que a psicanálise não é científica pela falta de provas ao ser exposta aos métodos científicos. A gente pode parar o comentário por aqui, nesse momento. Vejam só. Esse vídeo sobre psicanálise e ciência é basicamente colocando a pergunta: o que é ciência, o que é psicanálise? E explicando por que nem todo objeto da realidade comporta ser estudado com os métodos das ciências da natureza. E é impressionante que o número de comentários de pessoas que não entenderam isso é enorme. A maioria absoluta não entendeu o principal ponto do vídeo. Claro que há as exceções, né? Como, por exemplo, uma professora universitária lá no Instagram, eu me esqueci o nome, eu posso resgatar aqui. O nome dela é a Renata Wittmann. É professora universitária, ela é professora, vamos ver, da Universidade Federal de Catalão. Ela postou uma série de cortes, de trechos desse vídeo no perfil dela. E a Renata compreendeu perfeitamente qual que é o ponto do vídeo, né? Ela fez uma seleção ótima do que é essencial no vídeo sobre psicanálise e ciência, né? Falando sobre a questão do objeto. Agora, eu não vi nenhum comentário falando: eu acho que essa citação sua de Aristóteles não tem nada a ver, Aristóteles está errado. Ou então, não, qualquer objeto pode ser estudado com os métodos de ciência da natureza. Sabe, parece que não tem diálogo, sabe? Você publicou um vídeo com o tema, com a discussão, e aí o indivíduo vem com as ideias já pré-concebidas, não entra em diálogo e só dá a opinião que sempre teve, sabe? Não tem a troca. E o que acontece mais ou menos foi aqui, né? Então, não tem um nome verdadeiro, só The Fractal, que é o nome do usuário, mas vejam que no próprio comentário já está usando um conceito de ciência, e o que eu coloquei é: o que é ciência? O que são os métodos científicos? É isso que tem que ser explicado, sabe? E outra, e o objeto da psicanálise? Qual é o objeto da psicanálise? Ele comporta ser estudado com esses métodos chamados científicos? A ciência é só isso? Então eu fiz um vídeo de sei lá, mais de meia hora, né, trazendo essa discussão, e a maioria dos comentários críticos é uma maioria que de fato não está dialogando com o vídeo, com o argumento principal colocado, né? Então,
Eu acho que isso aqui, eu não vou ler o comentário todo, isso aqui já é suficiente, mas eu queria só chamar atenção para isso. A gente tem que ouvir o que está sendo dito, porque um vídeo é uma proposta de diálogo sobre um determinado tema, né? Porque se for só postar opinião, tudo bem, né? Cada um pode abrir o seu próprio canal no YouTube, gravar um vídeo e colocar opinião lá. Então, eu acho que a psicanálise é pseudociência. Legal, grava um vídeo, põe lá no seu canal que a psicanálise é pseudociência, faz um vídeo de 5 segundos, né? Começa a gravar, 1, 2, a psicanálise é uma pseudociência. Pronto, parou, tá seu vídeo, tá registrado sua opinião. Agora, se tiver uma discussão acontecendo, né, tiver apresentando, tiver uma fundamentação, uma argumentação acontecendo, e você quer entrar no diálogo, então o que tem que ser feito? Tem que entender o que está sendo dito e tem que responder o que está sendo colocado. Não é essa coisa disparatada, sabe? Cada um fala uma coisa, aí não tem progresso, aí ninguém entende ninguém, né? Eu não estou falando que esse é o caso, tá, do camarada aqui, viu, o camarada The Fractal, né? Aqui não tem o seu nome, tá? Eu não estou falando isso só referente ao seu comentário, não. Eu peguei o seu comentário só como um exemplo, tá? Só para exemplificar a maioria dos comentários críticos que apareceram lá e que são mais ou menos nessa linha, né? O seu comentário, inclusive, nem é dos piores, né? Eu acho que até um dos melhores comentários que tentou argumentar. Então vamos ver aqui, próximo comentário. Comentário do Tiago. Ótimo vídeo, Glauber. Contudo, apesar de concordar com você de que Marx era um teórico do capitalismo e não do socialismo, comunismo, ele é forçado pela conjuntura política da época, como bem sabe você, a tecer considerações sobre como se daria algumas relações nos primeiros tempos pós-capitalista no livro Crítica ao Programa de Gotha. Seria interessante um vídeo à parte sobre este texto, até para que as pessoas entendam que ali ele faz uma análise dialética do dever e não futurologia. Esse vídeo foi o vídeo Socialismo Panaceia. Porque eu falei o seguinte, Marx ele não fica fazendo esse exercício de futurologia, ele não fica pensando, esquematizando a sociedade ideal. O principal de Marx é a crítica da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, do modo de produção capitalista. Agora, Marx, em um outro ponto de sua obra, ele fala alguma coisa sobre o comunismo? Fala. Na Ideologia Alemã tem um trecho mesmo que ele fala, sabe, de uma maneira bem geral, assim, uma coisa bem genérica sobre o comunismo. E no Crítica ao Programa de Gotha, que é uma crítica a um programa de um partido político, ele também faz algumas considerações nesse sentido. Agora, isso corresponde a quantos por cento da obra de Marx? Vejam só, esses livros azuis aqui são parte do volume de mais ou menos mais de 40 volumes, né, das obras de Marx lançadas nas Marx Engels Werke, né, lançada lá na DDR. E se a gente pegar aproximadamente nesses 43 volumes mais ou menos, quantos por cento Marx fala de comunismo? Eu arriscaria dizer que 1% disso. 99% Marx está tratando do modo de produção capitalista, da sociedade burguesa, de outros temas, e 1% Marx está falando de fato sobre comunismo. Então, fazendo uma coisa bem genérica, bem por alto assim, tá? Nunca fiz esse cálculo, nunca contei o número de páginas para fazer, sabe, a conta mesmo, mas de maneira aproximada eu diria isso, porque Marx não estava interessado em fazer esse tipo de coisa. Então, tem momento que ele fala, tem momento que ele fala, mas isso é tão tangencial na obra dele, sabe? Isso não é o importante, não é o principal. Próximo comentário também sobre o socialismo panaceia, né? O Marx nunca disse isso. O comentário do Vini. Muitos detratores utilizam um excerto pinçado da ideologia alemã, salvo engano, no qual Marx fala do homem que trabalha de manhã, à tarde é crítico literário, à noite é outra coisa, para dizer que Marx e o comunismo são utópicos. É isso aí que eu acabei de falar. De fato, tem um trecho que o Marx fala isso, né? No comunismo não vai ser aquele indivíduo que só trabalha, que só sabe fazer uma coisa, né? O indivíduo pode pescar de manhã e à tarde escrever livros, ser crítico literário, ser qualquer outra coisa, né? Mas isso é uma coisa tão tangencial, sabe? Isso é uma coisa que, de fato, não faz parte do cerne do pensamento de Marx. Seria legal ter mais vídeos assim de vez em quando. Um Freud nunca disse isso. Seria muito interessante também. Boa sugestão, na sugestão do Rafael. Né? Talvez iniciar uma série de vídeos, uma playlist, né? Marx nunca disse isso, ou então também Freud nunca disse isso, porque são autores muito falados, muito comentados e, na verdade, muito pouco lidos. A gente percebe quando os indivíduos vão se pronunciar sobre eles, que a maioria das vezes é um show de horrores, eles começam a
inventar um monte de coisa que eles não disseram. Boa sugestão. Próximo comentário é do Fernando. Sempre fico em dúvida entre ver o vídeo ou ouvir o podcast. Pô, Fernando, então pode fazer os dois também, tá? Nada proíbe fazer os dois. Por que eu falo isso? Porque eu nunca simplesmente pego o conteúdo daqui, o áudio, e jogo lá no podcast. Né? O que eu faço é que mesmo quando é ao mesmo tempo, eu regravo. Tá? É tudo regravação, porque são mídias diferentes, né? YouTube é uma coisa, a gente está aqui nesse quadrado, nesse espaço. Agora, podcast é outra mídia, é outra dinâmica e, na verdade, eu até prefiro fazer podcast. Eu acho que o podcast é até mais apropriado à filosofia do que fazer esse vídeo aqui, né? Porque, vejam só, esse tipo de vídeo aqui, né? Eu tô parado, a câmera estática aqui, eu não fico, né, tendo outras câmeras, não tem muita variação, é só, como diz em inglês, talking head, né? Você vê só a minha cabecinha falando aqui, não precisa disso, né? E também a dinâmica de YouTube exige uma outra forma de você falar, de você se comunicar. E o podcast eu acho até mais legal de gravar. Para mim é mais fácil de gravar, eu gravo com mais calma, com mais tranquilidade. Eu acho que para vocês ouvirem também, porque vocês não tem que ficar presos olhando, né, minha cara feia aqui, vocês não precisam, né, porque o vídeo te prende. Ou então às vezes tem gente que usa o vídeo do YouTube como se fosse podcast. Tá só ouvindo o que eu tô falando, mas não tá vendo minha cara aqui. Eu até prefiro mais o podcast, mas o canal chegou no ponto que não dá simplesmente para abandonar aqui o YouTube, né? O Spotify, por exemplo, lá eu tô com muito mais seguidores do que eu tenho aqui no YouTube, né? Ele cresceu muito mais rápido, está indo muito mais rápido, crescimento muito maior e um retorno interessante também, né? Às vezes eu fico vendo alguns seguidores que apareceram lá, por exemplo, lá no Spotify. Uma vez eu recebi mensagem da atriz Mel Lisboa, né? Ela falou que acompanha o podcast. O ator Fábio Assunção também falou, pô, Filosofia Vermelha e tal, mandou uma mãozinha assim. E várias outras pessoas, assim, personalidades, gente mais famosa que eu acabei alcançando através do podcast, né? Então, o podcast tem um valor muito especial para mim. Hoje, talvez você só conheça o Filosofia Vermelha aqui pelo YouTube, né? Mas tem o nosso trabalho no podcast. Os temas são sempre regravados. Às vezes eu consigo falar com mais calma, explicar melhor determinados temas. Então, se ficou na dúvida, né, pode ouvir os dois. Veja o vídeo também, ouça o podcast. Próximo comentário. Interessante que quando um liberal vai criticar Marx é só sobre coisas que ele nunca disse. Pois é, a gente tem que ficar esperto com isso. Eu recebo lá no Instagram, por exemplo, muitas perguntas sobre aspectos, né, coisas que são atribuídas a Marx que ele nunca disse. Tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso, porque se algum indivíduo apresenta uma citação duvidosa sobre Marx, né, atribuindo a Marx uma coisa que parece estranha, tem que pedir a fonte, tem que pedir a referência. Né? E mesmo se tiver referência, a gente tem então que ler o contexto, ler o trecho todo. Tá? Isso acontece demais. Marx é muito criticado por coisas que, na verdade, ele nunca disse. Fiquei pensando em alguma piada com seu nome e o verbo achar em alemão. Pois é, eu entendi qual foi o comentário. Piada em alemão com meu nome, porque meu nome, Glauber, é alemão. Eu sou brasileiro, mas por causa do cineasta Glauber Rocha, eu recebi o nome de Glauber, mas a palavra Glauber é alemã. Na verdade, sem o R no final, né? Glauber. Glauber significa, como substantivo, fé. E o verbo glauben significa em alemão crer ou então achar. É uma palavra muito comum. Aqui acontece demais aqui na Alemanha. Às vezes eu estou um pouco distraído e aí, vamos supor, meus colegas de trabalho alemães estão conversando e aí fala, ich glaube, dass... Aí eu escuto só o Glauber, né? Eles estão falando, eu acho que não tem nada a ver comigo, mas aí daquela coisa eu estava distraído. Tem alguém me chamando? Acontece o tempo todo eu achar que alguém está me chamando, porque o verbo Glauber é como se fosse I think no inglês, né? Eu acho que, né? Então, de fato, esse comentário está se referindo a isso, né? O verbo achar em alemão. Próximo comentário, está no vídeo sobre Adorno e as pseudo-atividades. O comunismo é a forma política do satanismo.
Eu me divido com esses comentários. E é o tipo de comentário que eu nem apago porque eu acho divertido. Como é que eu respondo isso aqui, gente? A forma política do satanismo, né? Então isso aí eu deixo para vocês responderem, né? Eu consigo só rir de comentário assim. E o último comentário, comentário do Carlos. Sou de direita, mas acompanho seus vídeos que são bons. Conhecimento é conhecimento. Observação, não estou a fim de discussão, só estou elogiando o cara. Pô, legal demais, Carlos. Eu acho que isso é importante, não é? Eu acho que quando se trata de certos assuntos, como filosofia, por exemplo, não tem essa coisa, esse militantismo teórico, como às vezes a gente percebe, de que é de direita, logo é falso. Não é assim. As discussões não funcionam assim. Ou então, é de esquerda, logo está refutado. Isso pode funcionar no campo da agitação, da propaganda, mas no campo da filosofia, no campo, né, de fato científico, você tem que ouvir o que está sendo dito e de fato engajar na discussão. Eu aprendo coisas com gente que é da direita, que traz, sabe, reflexões interessantes? Claro que sim. Se for ver aqui na minha estante, tem aqui uns 4 volumes da Hannah Arendt aqui. Ela faz discussões interessantes, importantes, eu acho que faz. Eu gosto de ler alguns textos da Hannah Arendt. Falou coisa que politicamente eu não concordo? Falou. O conceito de totalitarismo é furado? Eu acho que é furado. Agora, isso não foi tudo que ela disse, né? Então eu acho importante ter essa abertura e a nossa proposta aqui é justamente essa. Eu sempre deixo claro qual que é a posição política aqui. Isso está no nome do canal, Filosofia Vermelha. Isso está claro até na thumbnail do canal, né? Muita gente não sabe, mas aquilo é o rosto do Lenin que está lá. Então eu deixo muito claro e sempre falo de Marx, essas coisas, né? Então minha posição política é clara. Agora isso vai interditar o debate com direita. O que eu não gosto é gente tosca, porque tem gente de direita que é tosca, que é insuportável, né? E como tem gente na esquerda também que é tosca, insuportável, eu sei disso. Agora, tem gente de direita que é inteligente, que é gente sofisticada, que dá prazer de conversar? Tem. E eu acho que o importante é isso, a gente ter essa abertura, e a proposta do canal aqui é de fato fazer filosofia, levar as pessoas à filosofia, tornar a filosofia mais acessível. E aí a gente volta lá no primeiro comentário que a gente respondeu hoje, né? Até em que medida é possível fazer isso através aqui desse quadrado do YouTube, né? Porque eu sei que vocês que chegaram até esse momento do vídeo são poucos. A maioria já parou de assistir lá no início, né? Essa é a lógica do YouTube. Tem um monte de vídeos sendo aí recomendados. Se você está assistindo isso num browser, tem um monte de vídeos sendo recomendado para você já clicar, já pular e já ver outra coisa, né? Infelizmente é a lógica do YouTube. É uma plataforma principalmente para entretenimento. Tá? A gente, né, transmite o conteúdo mais sério aqui de filosofia, mas o YouTube não foi feito para isso. Não foi feito para conhecimento, para cursos, essas coisas. Então eu acho isso importante, né? A gente ter esse diálogo, essa abertura. E esse comentário aqui, na verdade, é um entre dezenas de comentários que eu já recebi aqui. O pessoal, eu sou de direita, eu sou liberal, não sei o quê, mas eu acompanho. E eu acho legal demais isso, né? Porque são indivíduos mais sofisticados que querem aprender e não tem esse preconceito, né? Essa coisa que eu acho que, de uma perspectiva filosófica, não deve ter mesmo. Tá? Isso é uma coisa que vai funcionar só lá no campo da agitação, da propaganda, da luta política, mas quando a gente está fazendo filosofia, a gente não pode reduzir como o Althusser às vezes queria, né? Tudo é luta de classe, qualquer coisa é luta de classe. Você reduz a filosofia à luta de classes, né? Tudo é briga, tem a ver com classe social. Eu acho que isso é um tipo de reducionismo que não faz justiça ao que é de fato a filosofia. Então foram esses aí os comentários que a gente selecionou para responder. Acabou que deu, né, quase 30 minutos de vídeo, eu acho. E lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre e também em nosso curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E considere também ser membro do canal. E sendo membro do canal, você pode participar do nosso clube de leitura. Ontem mesmo eu publiquei um vídeo de quase 1 hora sobre A Morte de Ivan Illich, um livro do Leon Tolstói. Foi o livro que a gente leu neste mês. Então tem muitos outros vídeos lá. Então, né, mais uma vez voltando ao primeiro comentário que a gente respondeu hoje, né? Fazer vídeo de 5 minutos. Não, você vê na parte de membros do canal estão os maiores vídeos. Na área de membros são vídeos de 40, 50, até mais de 1 hora de duração, porque lá a gente está falando sobre livros, fazendo a apresentação das obras que a gente está lendo.
Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo.